Boa noite, galera tricolor. Hoje é sexta-feira e tem muitas novidades do Fluminense. Eu vou trazer tudo aqui para vocês, vem comigo. A primeira novidade, galera, é o jovem goleiro Marcelo Pitaluga, que o Fluminense vendeu na época para o Liverpool da Inglaterra. O jogador não se firmou na Inglaterra. O Liverpool emprestou o jogador para vários clubes da Irlanda, enfim, de vários países, né? O Pitaluga circulou pela Europa e não se acertou na Inglaterra, não foi bem e está retornando ao Fluminense sem custos nenhum para o Fluminense. O Fluminense vai adquirir 60% do passe do jogador. Então, Pitaluga, Fluminense acertando a volta do Pitaluga, jogador goleiro de 22 anos, né? E ele vai ser o futuro substituto do Fábio, né, galera? Quando o Fábio se aposentar. A gente tem agora o Fábio, o Vitor Eus e acertando a volta o Marcelo Pitaluga. Então, ótimo negócio, Fluminense repatriando um goleiro promissor, jovem ainda, tem muito que evoluir e eu tenho certeza que aqui no país dele ele vai aprender muito, principalmente com o Fábio, convivendo com o Fábio, que é um grande goleiro, um dos melhores goleiros brasileiros. Eu tenho certeza que o Pitaluga vai adquirir muito mais experiência aqui no Brasil e jogando no Fluminense. Ótimo reforço e tomara que venham mais, né? Gente, o Paulo Baia se apresentou no CT hoje e já começou a treinar com o elenco que vai disputar o Carioca, tá? Outro que pode estrear também no Carioca e foi ao CT hoje para fazer exames e assinar com o clube foi o zagueiro Freitas, Juan Freitas, chegou, assinou e amanhã deve até começar a treinar no Fluminense, já se preparando para a estreia do próximo domingo, né? O Fluminense vai ser treinado pelo Marcão, como vocês sabem, e inclusive aqueles 3 jogadores que iam disputar a Copa São Paulo, que começou hoje às 7 horas, né? O Isaac, o Riquelme Felipe e o Wallace Davi não foram para a Copinha. Na última hora o Mano Menezes pediu para os jogadores ficarem para disputar o Carioca, para disputar o primeiro jogo. Então eles vão fazer parte do elenco que vai disputar o Cariocão nas 4 primeiras rodadas, representando o Fluminense. Então ótima notícia, né, para a gente, porque são jogadores imprescindíveis e eu quero que eles mostrem serviço nesses jogos do Carioca, para poderem ser aproveitados durante o ano, né? Quanto ao meia, galera, Lucas Crispim, que estava sendo divulgado aí na mídia, ele está na Tailândia, é um meia que jogou no Fortaleza, no Vasco, no Guarani, é um meia habilidoso, com a canhota, trabalha com a perna esquerda. O Fluminense se pronunciou e não tem interesse no jogador. Houve a sondagem, mas o Fluminense não tem interesse no jogador no momento, tá? O Fluminense acertou também, galera, o empréstimo do zagueiro Antônio Carlos. Ele vai para o Sport por 1 ano, o zagueiro estava sem espaço e o melhor para ele, para o Fluminense, foi a saída dele para o Sport. Já foi apresentado, já tirou foto com a camisa do Sport, vai representar o Sport nessa temporada agora de 2025. Tomara que ele tenha sucesso lá, tomara que o Sport compre o jogador no final do empréstimo, que é tudo que a gente quer. Outro reforço, o atacante La Vega, de 19 anos, se apresentou à seleção sub-20 do Uruguai para participar do Sul-Americano, que vai ser realizado. E, infelizmente, se o Uruguai chegar à final da competição, o jogador poderá ficar ausente até fevereiro do Fluminense, até meados de fevereiro. Isso é ruim, porque o ideal é que ele se apresentasse e começasse a treinar com o elenco para adquirir aquele entrosamento necessário na pré-temporada, né, galera? Mas fazer o quê? De repente essa competição é importante para o jogador e ele não quis se privar de representar a seleção do país dele. Segundo o jornalista Felipe Barros, galera, o Lucas Evangelista, de 29 anos, meio armador do Bragantino, o Bragantino admite vender o atleta por até 2 milhões de euros. Eu acho um excelente jogador, que ia cair muito bem ali no Fluminense para suprir uma futura ausência do Ganso. É um jogador que tem qualidade, joga em várias posições, joga como meia, como volante, como segundo volante.
É um jogador que tem muita habilidade, tem muita visão de jogo. Eu acho que cairia bem ali no Fluminense para substituir o Ganso, né? Então o Fluminense, é bom o Fluminense também investir em posições que a gente precisa, né, galera? Não só como volante, mas a gente precisa de um meia para suprir a ausência do Ganso. O Ganso não vai aguentar jogar todos os jogos do Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. É uma maratona de jogos e a gente tem que ter elenco para isso. O John Kennedy embarcou ontem, dia 2, para o México, para fazer exames e assinar com o Pachuca. O jogador vai ficar lá por 1 ano com um passe fixado em 6 milhões de dólares. Tá? Boa sorte aí para o nosso urso, que ele tenha sucesso lá no Pachuca, que ele bote a cabeça no lugar e tenha sucesso na sua vida. Né? Tudo que a gente quer aqui. Gente, o Atlético Paranaense está pedindo 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões, pelo atacante Canóbio. E as negociações com o Fluminense deram uma esfriada, né? E podem até não acontecer. Outro clube que entrou sondou também, se interessa pelo jogador, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora está com o Cuca e o jogador foi pedido pelo treinador e o Atlético tem sondagens com o Atlético Paranaense, né? Eu sei que esse preço aí vai ficar difícil, né, gente? 60 milhões pelo Canóbio, acho que é muito dinheiro. Eles deram uma super valorizada aí, eu acho que o jogador não vale isso tudo não, tá? Bom, agora vamos falar de Carioca. Foi divulgada pela FERJ os jogos do Fluminense, a tabela com os jogos do Fluminense, né? Então, a gente vai falar aqui para vocês os 11 jogos que o Fluminense vai ter na Taça Guanabara. Primeiro jogo, Fluminense Sampaio Corrêa, domingo agora, dia 12 de janeiro, às 19 horas, em Moça Bonita. Vai passar pelo Sport TV e Premiere. O segundo jogo vai ser na quarta-feira, dia 15/1, às 21h30, contra o Volta Redonda, lá na Cidade do Aço. Premiere vai passar. Terceiro jogo, gente, Fluminense e Maricá, dia 18, sábado, 19 horas, em Moça Bonita. O Premiere vai passar. O quarto jogo do Fluminense é contra a Portuguesa, na ilha, no estádio Luso Brasileiro. Quinta-feira, dia 23/1, às 21h30. Sport TV e Premiere. Quinto jogo, Madureira e Fluminense, ainda sem local definido. O Madureira pode até vender o mando de campo, né, para outro estado. O jogo vai ser no domingo, dia 26/1, às 21 horas, sem local ainda. Vai passar a Band e a Premiere. O sexto jogo do Flu é contra o Botafogo, numa quarta-feira, dia 29/1, no estádio Newton Santos. Depois o Fluminense pega o Boa Vista no domingo, dia 2 de fevereiro, no Maracanã. Depois ele pega o Vasco, ainda local sem definição, deve ser fora do Rio, talvez em Brasília, numa quarta-feira, dia 5 de fevereiro. O nono jogo é contra o Flamengo, no Maracanã, domingo, dia 9/2. O décimo jogo do Fluminense é contra o Nova Iguaçu, domingo, às 16/2, no Maracanã. E o último jogo contra o Bangu, também no Maracanã, no domingo, dia 23/2. Tá? Então, essa vai ser a maratona de jogos do Fluminense na Taça Guanabara. Os 4 primeiros jogos vai entrar o time alternativo, com a garotada do Sub-17, Sub-20 e alguns reservas. Galera, a Copinha começou hoje, né, 19 horas, já está rolando, não sei ainda o resultado. E o Fluminense está enfrentando o Inter de Limeira, lá na cidade de Lins, em São Paulo. Tá? Como eu falei, os 3 jogadores não viajaram do Sub-17, o Isaac, o Riquelme Felipe e o Wallace Davi ficaram no Rio treinando para jogar o Carioca. Gente, o Guga, lateral tricolor, teve proposta de renovação, mas até agora ele não respondeu. O jogador está insatisfeito com a reserva, né, com as poucas chances que tem tido, e ele quer deixar o clube. Né? Há o interesse do Guga em deixar o clube e ele já pediu para os agentes para oferecer o passe dele para outras equipes. Então, se o Guga sair, galera, a gente já está esperando, porque o jogador não tem muito interesse em continuar. Até eu, né? Eu vendo Samuel Xavier se arrastando em campo, eu treinando melhor do que ele, não tendo oportunidade, eu também pediria para sair com toda a justiça. Né? E dá para entender essa atitude do Guga. Né? O Guga já era para ser titular há muito tempo no lugar do Samuel Xavier. Mas,
Infelizmente o Fluminense tem um panelão danado, um panelão desgraçado. Era assim com o Diniz, era assim com o Abel e está sendo assim com o Mano Menezes também. Esses treinadores fazem a gente engolir certos jogadores, mesmo a gente vendo os caras andando em campo, a gente tem que engolir a escalação dos caras. É incrível isso, é horrível isso, esse tipo de panela hoje em dia no futebol. Eu acho que para mim tem que jogar quem tá melhor. Quem está treinando melhor durante a semana é aquele cara que tem que ser escalado. Pelo menos no passado era assim e agora mudou tudo, né, galera? Então eu peço a galera aí que gosta do canal que se inscreva, que deixe o like e amanhã a gente vai trazer mais notícias do Fluminense para vocês. Espero trazer boas notícias. Fiquem com Deus, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera.